Olha você aí para mais um encontro conosco, tratando de outro tema muito importante para o nosso concurso. Mais um tema ali de história do Brasil, onde a gente tem um foco ali em Pernambuco, mas sempre sabendo que separar a história do Brasil de Pernambuco é de fato difícil, né? Nós temos ali que ter sempre essa atenção que você tem acontecimentos locais, mas que refletem o cenário nacional e muitas vezes o cenário internacional. É como, por exemplo, o nosso tema de hoje. A gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre o Brasil holandês e você vai perceber que eu não tenho como citar apenas Pernambuco diante do quadro internacional que vai levar a essa situação dos holandeses virem e dominar boa parte aqui, não só de Pernambuco, mas de basicamente todo o Nordeste. Então nós vamos precisar aqui por etapas para que a gente possa ter o melhor entendimento desse momento, ok? Vamos lá? Olha só, antes que eu possa entender qualquer acontecimento holandês em Pernambuco, eu preciso entender o que é que levou os holandeses a, consequentemente, invadirem esse território. Até porque fica até estranho também, porque quando você estava observando a sociedade açucareira, você observou que os holandeses foram parceiros no processo açucareiro com os portugueses. Então, como é que este parceiro, esse sócio, este empreendedor na indústria açucareira junto com os portugueses, terminou tornando-se inimigo ali dos portugueses e invadindo o território do Brasil? É por isso que precisamos voltar um pouco aqui no tempo para entender melhor esse processo. Bom, esse voltar no tempo significa voltar lá por volta de 1580. É aí automaticamente que a gente consegue ter um bom entendimento desse período. Até alguns anos antes, observa só, você tem ali no trono português um monarca chamado Dom João III. O Dom João III foi aquele cara que deu início ao processo de colonização do Brasil, criando ali aqueles sistemas de capitanias hereditárias e, consequentemente, ali fazendo todo o processo para que o Brasil tivesse a sua colonização. Esse, de fato, ali foi a ideia. Bom, como qualquer monarca, sonha em ter o seu trono sucedido pelos seus filhos. E aí, consequentemente, é aí que começa a morar a certa, digamos, desgraça portuguesa. Porque o Dom João III não vai ver os seus filhos tomarem posse do trono, não vai ver os seus filhos colocando a coroa na cabeça. E por que não vai ver isso? Porque os seus filhos vão terminar morrendo antes do pai. E a coroa vai terminar sendo depositada na cabeça de um dos netos. Esse menino, ele sempre foi bastante desejado por conta dessa questão da hereditariedade dentro da coroa. Então, o Dom Sebastião, desde ali muito jovem, já era bastante desejado para a coroa portuguesa, porque havia-se de fato medo dessa coroa e desse trono estar vago e, consequentemente, causar conflitos dentro de Portugal. E, bom, é isso que acontece. O príncipe vai se tornar monarca. Então, você terá ali o Dom Sebastião tornando-se rei de Portugal, inclusive precocemente, muito jovem, ali na adolescência, sendo ali coroado monarca. Naquele momento, Portugal vê as esperanças nascerem de novo, ou renascerem, porque Portugal, nesse momento, construiu um império gigantesco, porém, grande demais para se sustentar apenas com o comércio que vinha fazendo, já que não deu sorte de, por exemplo, aqui no Brasil, no primeiro momento já encontrar grandes jazidas de ouro ou de prata, ou em outras áreas também que vinham dominando. Bom, o Dom Sebastião está ali no trono e, com um forte sentimento religioso, decide ir por uma expedição ao norte da África. Era uma expedição no intuito das cruzadas. Lembra das cruzadas ali no período medieval? Aquela luta ali dos cristãos contra os muçulmanos? Bom, ela parece que foi reavivada também ali com o Dom Sebastião. E aí, consequentemente, o que é que nós temos?
Nós temos, consequentemente, ali o Dom Sebastião indo para o norte da África e ali no norte da África lutando contra os muçulmanos. E essa luta ali contra os muçulmanos é um momento de grande tristeza para o Império Português, porque não só Portugal será derrotado, ali mais especificamente na região de Marrocos, batalha ali da região de Alcácer Quibir, mas a derrota do Império Português foi também a derrota do próprio Dom Sebastião, que vai desaparecer, depois vai ser encontrado, morto, lógico, e Portugal naquele momento parece que via enterrado as suas possibilidades de voltar a mandar no seu próprio curso da história. O resultado disso é que nesse momento você tem de novo o medo da vacância do trono. Vacância essa que pelo menos por um curto período não ocorreu. Foi colocado no trono o tio-avô dele, o tio-avô de Dom Sebastião. Tio-avô, porque ele não tinha casado, não tinha deixado filhos. Então, naquele momento, o parente mais próximo e que conseguiu reunir força suficiente foi o seu tio-avô, Dom Sebastião, que era cardeal da Igreja Católica. Então, também não era casado, não tinha herdeiros, como manda de praxe o celibato da Igreja. Então, nos parece que o problema estava resolvido, porém temporariamente. Isso era 1580. 1580 você tem a morte de Dom Sebastião. Então, literalmente agora, o trono português ficou vago. Você não tinha ali um descendente direto do trono. Eis o grande problema que armou-se para Portugal. Porque Portugal, nesse momento, encontra-se em uma situação econômica não muito boa, com um império gigantesco e, por outro lado, também você tem agora um problema político. É muito complicado esse trono sem uma coroa, sem uma cabeça coroada. Por outro lado, quando olhamos o vizinho de Portugal, a Espanha, a situação era totalmente diferente. Economicamente, a Espanha vinha muito bem. Alavancado pela prata espanhola, alavancado principalmente pela prata que saía aqui da América, a Espanha vinha ali sendo a grande monarquia na Europa nesse momento. Forte, poderosa, nesse momento talvez sem nenhum rival. Politicamente também tinha na figura do seu monarca, o Filipe II, uma figura de fato de grande força política, inclusive rivalizando diretamente com os ingleses e por muitas vezes conseguindo vitórias expressivas, aumentando o seu território ao longo do globo. Bom, mas Filipe II, nesse momento, conseguiu unir as duas coroas. Filipe II vai reivindicar para si a coroa portuguesa, unindo dessa forma espanhóis e portugueses. Por um lado, dentro da Espanha, ele vai ter ali grande apoio. Dentro de Portugal, tinha parte desse apoio. E mesmo quem não apoiou, foi consequentemente sufocado. Filipe II conseguia se impor nesse momento como um rei espanhol e rei português. Passava a ser coroado agora com o título de Filipe I de Portugal. Unia-se nesse momento as duas coroas da União Ibérica. A União Ibérica nesse momento vai durar 60 anos. E Portugal nesse momento vai herdar também os inimigos espanhóis, a saber, os holandeses. Aquela região da Holanda, os Países Baixos, também vivia sob o controle espanhol. Mas a cultura, língua, religião, totalmente diferente. O que levou, consequentemente, aquelas áreas ali com diversas províncias, Utrecht, Brabante, Zelândia e a própria Holanda, a unirem-se em torno do seu processo de independência, conseguindo a separação do poderoso Império Espanhol. Filipe II perdia o domínio sobre uma região rica e próspera. E aí, consequentemente, isso abalaria a sua moral dentro da Europa. O que prontamente fez com que ele proibisse os holandeses de comercializarem com os seus produtos
em colônias espanholas. A Espanha agora colocava uma proibição que holandeses praticassem comércio em seus territórios, que não eram poucos. Basicamente, toda a América, costa da África e também na Ásia. Seria um forte baque para os holandeses. Porque aí vamos lembrar que a parceria com os portugueses, holandeses e portugueses, essa parceria vinha desde o século XV. Desde que Portugal começa ali o seu processo de colonização em áreas, principalmente das Ilhas Atlânticas, perto da África, em cima do processo açucareiro, existiam recursos holandeses em todas as etapas. Da montagem do engenho, à produção açucareira, ao refino, ao tráfico de escravos. Os recursos holandeses se faziam em todo o processo da indústria açucareira. Isso era muito bom para os portugueses. Lucravam bastante com açúcar, tendo recursos holandeses ali para a montagem desses engenhos, que, como já citei, não era muito barato. Por outro lado, para os holandeses, era uma fonte também de muito lucro. Ganhavam com os capitais emprestados, ganhavam também com o refino do açúcar, o transporte, a distribuição. Parece que a parceria estava bem para ambos os lados, até chegar à União Ibérica. Porque essa decisão da Espanha de proibir que os holandeses comercializassem produtos com as colônias espanholas, nesse momento também incluía o Brasil, já que com a União Ibérica cabia agora a Filipe II o controle sobre todas as áreas também portuguesas. Apesar da União Ibérica ter sido colocado de forma que Portugal não perderia sua autonomia, mas na prática não foi bem isso que aconteceu. O domínio de fato espanhol levou sempre à consideração dos interesses espanhóis, deixando ali os interesses portugueses em segundo plano. Bom, dada esta situação, sabemos agora, nesse momento, por que os portugueses, de fato, vão sofrer as invasões holandesas. Parece que não sobrou outra coisa aos holandeses que não fosse esse processo de invasão. Então, a Holanda vai se preparar e se preparar de forma muito bem. Os holandeses, nesse momento, vão criar empresas que servissem para o financiamento destas empreitadas. Vão criar financiamentos para retirar da mão dos espanhóis diversas áreas que para eles seriam muito importantes. Em 1602, por exemplo, vão fundar a Companhia das Índias Orientais. Essas empresas, elas vão ser de capital misto e vão ser de capital, consequentemente, também de capital misto, privado e dinheiro do Estado. Não é? Então você tem ali nesse momento um forte investimento em uma empresa que tinha como objetivo maior a invasão desses territórios. Então, a Companhia das Índias Orientais, por exemplo, atuou, por exemplo, naquela região oriental, como a região da Indonésia. Também atuou em áreas ali como Molucas, Senegal. Bom, isso mostrava que você tem um império holandês em guerra e em conflito com a Espanha. Bom, até então parece que o Brasil estaria ficando de fora, ou melhor, a América. Isso muda em 1621. 1621, os holandeses vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais. Essa empresa, ela vinha com o alvo agora na costa oeste africana e na América. O alvo, de fato, muito claro desta empresa. Bom, a costa oeste africana, ela garantiria aos holandeses o mercado de escravos, tão forte naquela região, por exemplo, de Angola, Costa da Mina, Costa do Marfim ou da Guiné. E na América, bom, eu tenho a questão da prata americana, mas eu tinha principalmente a costa brasileira. Ali estava a riqueza do açúcar. Ali, consequentemente, também estava muito recurso holandês emprestado aos portugueses.
Então, o Brasil torna-se o grande alvo da Companhia das Índias Ocidentais. E o alvo, consequentemente, dessa Companhia das Índias Ocidentais está no Nordeste açucareiro. Em 1624, vamos ter uma primeira invasão. É muito comum, quando pensamos ali no Brasil holandês, lembrar apenas de Pernambuco e do período de fato que os holandeses ficaram por essas bandas, esquecendo e muitas vezes deixando de lado a primeira invasão que esteve na Bahia. Não podemos deixar essa invasão de lado porque ela está dentro do contexto, de fato, do movimento que vai se estar presente para a tomada de toda essa área. Invadir a Bahia, invadir Salvador, significava invadir a capital. Tomar a capital do Brasil naquele momento, quando você pensa geograficamente, seria partir a colônia ao meio. Todo o norte da colônia, grande produtora açucareira, estaria sob o domínio holandês. E isso seria bastante vantajoso. Mas nesse momento, a Espanha e Portugal juntam-se para expulsar os inimigos. Então, o Esquadra Luso-Espanhola consegue, em cerca de um ano, expulsar os holandeses ali da Bahia. Essa expulsão da Bahia não significou a desistência dos holandeses. Ao contrário, serviu também para que eles pudessem mapear muito bem a área, visualizar como é que estaria a defesa do Brasil e muitas vezes também até desorganizar as tropas, seja espanholas ou portuguesas, porque não só tinha o Brasil para ser protegido. Vamos lembrar que o império, nesse momento que está junto na União Ibérica, era gigantesco. Então os holandeses podiam atacar em qualquer área, fazendo com que algumas áreas ficassem desprotegidas. Não é de estranhar que os espanhóis estivessem muito mais preocupados com suas minas de prata do que, de fato, com a sociedade açucareira. Bom, os espanhóis dominam e, consequentemente, expulsam os holandeses em 1625. Mas 5 anos depois, os holandeses estão de volta. Na verdade, nesses 5 anos, entre 25 e 30, parece-me que me serviu mais de preparação para esta invasão. São 5 anos ali, de fato, para que os holandeses conseguissem essa montagem da indústria de invasão. A Companhia das Índias busca mais recursos, mais navios, mais homens. A mobilização chama atenção na Europa. E a esta altura, se aproximando o ano de 1630, não era mais novidade para ninguém que mais uma invasão estava pronta para vir para a América. Não era mais nenhuma novidade também na própria colônia. Em Pernambuco se fazia de fato essa invasão. Então, bastava esperar apenas um momento. E 1630 foi esse momento. Desembarca em Pernambuco